pessoal! Depois de aprender um pouquinho mais sobre as punk, hoje a gente vai fazer uma receita com uma delas, que é o malvavisco, que é um hibisco. A gente está aqui com a Bia e ela vai explicar um pouquinho para vocês. O malvavisco, a gente tem uma tira aqui deles, né? Uma fileira deles plantados e aí variam de cores. Nós temos aqui alguns, né, malvaviscos que são bem branquinhos, um rosa clarinho e outros tipos mais avermelhados. Todos eles são comestíveis. Essa planta, ela é uma punk de consumo integral, como a gente diz. Se consome a flor inteira, aqui o cabinho dela, as folhas e todo o caule. Até mesmo as raízes dela são comestíveis, mas não é tão comum que se faça o uso, porque ela é um arbusto maior, é uma árvore grande, para isso a gente teria que suprimir. Agora, no momento de necessidade de cortar essa árvore, é possível descobrir, né, esse potencial. O malvavisco é uma planta muito comum na arborização urbana. Ela é muito usada nas cidades, as pessoas vêm nas praças e às vezes nos quintais a gente tem. Então, é muito melhor consumir uma coisa que nasce no nosso quintal, mesmo que não se pareça, mesmo que a gente não remeta a comida, né? Ela é muito mais saudável do que coisas que a gente pode comprar no mercado. Ele é usado também nas roças como cerca viva, então ele faz esse arbustão e ele fica todo... Ele não é espinhoso e nem machuca, mas, né, fica bem difícil de uma pessoa ultrapassar, entrar, né, no lugar através dele. Então, ele tem esses tipos de usos. Às vezes a gente vai numa propriedade, assim, a cerca é toda feita dele. E é bem bonito, porque ele flori, né, e aí ele se mantém colorido ao longo de uma boa parte do ano. É bem positivo. Agora, no verão, ele sofre um pouco, então perde, né, está menos folhoso e começa a voltar, assim, a criar essa massa verde. A parte que eu mais gosto de usar é a florzinha. Quando a gente era criança, né, muita gente lembra de chupar o melzinho da pontinha aqui da flor. O que a gente acaba deixando, né, de lembrar é que essa parte ela é riquíssima em pectina, que é aquela substância usada para geleia, para dar ponto, né, nos doces. Então a gente pode fazer dessas pétalas uma fonte de pectina e usar nessas preparações. Bem simples. Experimenta lá para você ver. É bom, né? Uma delícia. Ela é macia, é adocicada, né? Bem suave também. Não é muito fibrosa, então é fácil de usar. Essa fibra dela na geleia, ela acaba ficando presente, mas o que a gente faz é tirar, depois dela ter liberado a pectina, tirar e aí fazer um outro uso, como se fosse um bagacinho, né, dela. A gente faz um outro uso. Certo. Porque na geleia ia ficar fibrosinha. Isso, ela acaba murchando e aí essa fibra que a gente come quando ela tá crua, que é fácil, né, de mastigar, ela acaba ficando mais fiapenta, assim, né? Certo. Daí a gente tira, ele, enfim, pode bater num suco ou pode colocar numa massa e aí ela vai ficar imperceptível e a gente vai usar também esse potencial dela, né? Vale bem a pena. Ótimo. Para essa receita, é legal a gente usar essa flor que é o malvavisco. O malvavisco é um tipo de hibisco, um parente, assim, né, dessa família, mas ele tem essa estrutura da flor ser fechadinha. O malvavisco, ele é conhecido também como o hibisco colibri. Ele é bem bonitinho, né, com esse formato. É uma flor muito visitada por abelhinha, por beija-flor. E por isso é interessante a gente tirar ela do caulezinho, que aliás as crianças brincam, né, de chupar esse docinho dele e abrir, pra gente ver se não tem alguma formiguinha, algum bichinho aqui dentro. Ela é riquíssima em pectina, então esse melzinho, né, que a gente fala lá, os bichinhos são bem pequenininhos e são inofensivos, mas é interessante a gente fazer a higienização, né? Aqui a gente vê que ele tem como uma colinha, uma baba, né? Essa baba, ela é a pectina, é o que vai dar a base para nossa geleia. Primeiro a gente vai colocar as flores. E por cima o açúcar. A gente está usando o açúcar demerara. Agora eu vou mexer um pouquinho. É interessante a gente ver que as flores soltam, né, aquela babinha dela, a goma.
é a pectina que vai ficar na panela agora. Então ela vai incorporar na calda do açúcar e aí na hora que a fruta entrar, ela já tem essa consistência para emprestar aí para essa geleia. Ótimo. E a gente vai tirar essas pétalas, né? sim, elas saem depois porque elas são mais fibrosas, então fica aquele fiapinho na geleia. Então, para deixar uma textura melhor na hora de comer, a gente pesca ela de volta e aí depois bate esse bagacinho num suco, usa ele de uma outra forma. Ótimo. A gente desligou o fogo e agora a gente vai mexer com a acerola. Então, como a acerola tem, né, aquelas sementinhas dela, que são várias dentro de uma fruta, o interessante é a gente bater com um pouquinho de água e aí a gente consegue tirar. A gente vai pulsando para não despedaçar muito as sementes. E aí peneira numa peneirinha grossa para não perder muito também da fruta, para usar naquela calda. E aí logo ela vai pegar o ponto da geleia. Ótimo. Depois a gente vai tirar as pétalas do açúcar e reservar. Depois a gente vai colocar o suco da acerola, transferir o suco da acerola para dentro da panela. E aí é só apurar até engrossar. E agora chegou a melhor parte que a gente vai provar, né, Bia? Com certeza, eu também estava pensando aqui, essa é a melhor parte do vídeo. É, né? Vamos lá. Tô ansiosa para saber como Textura ficou ótima, né? Olha. Sim. Ela fica bem firme, né? Eu acho uma mão na roda, porque acelera o processo de feitura da geleia, né? É, Foi porque rápido. a geleia normalmente demora bastante para ficar pronta. Sim, e a gente levou o quê? 15 minutos, né, para fazer, no máximo. É, foi bem rápido. Bom, a gente vai encerrando aqui. A gente mostrou um pouquinho das punk, tem muito mais, mas isso também depende um pouquinho da época do ano também, né, Bia? Isso Quais mesmo. são as plantas que vão aparecendo. E quem sabe a gente volta mais pra frente pra você mostrar mais do seu conhecimento pra gente. Eu agradeço muito. Realmente tem muita coisa para mostrar. A gente vê, né, que ao longo do ano a aparência das hortas, esses lugares, eles vão mudando e isso nem sempre depende da gente, é daquilo que cresce natureza. espontâneo, né? E eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa sua presença, participação. por todo o conhecimento. Foi muito Eu bom, que agradeço. viu? Foi mesmo. Eu adorei. Espero estar com vocês mais vezes. Ah, Tá bem? que bom. Com certeza. Será um prazer. Sim, para mim também.